Construa no sistema cartesiano ortogonal o gráfico das funções afins dadas por... Nós temos aqui letra A, letra B, letra C e letra D. Então, vamos fazer o gráfico dessa função f de x igual a 2x mais 1. Então, galera, para a gente, com aqui letra A, para a gente traçar o gráfico de uma função, o jeito mais simples, de uma função de primeiro grau, o jeito mais simples é a gente fazer uma tabelinha que vai ter x, y, e vai ser a gente vai colocar aqui o seguinte: a gente vai descobrir qual vai ser o valor de y quando x é 0 e qual vai ser o valor de x quando y é 0. Geralmente você consegue traçar o gráfico fazendo essa tabelinha com esses dois valores, certo? Então, f de x é igual a 2x mais 1. Galera, f de x é a mesma coisa que y, g de x é a mesma coisa que y, h de x é a mesma coisa que y, certo? Então, f de x, ou seja, y, é igual a 2x mais 1. Igual a 2x mais 1. Então, vamos substituir x por 0 para a gente saber qual vai ser o valor de y. Então, y vai ser igual a 2 vezes x, x é 0, mais 1. Então, y vai ser igual a 2 vezes 0, que é 0, 0 mais 1. Né? Então, y é igual a 1. O que isso significa? Quando x é 0, y é 1. Então, quando x é 0, y é 1. Agora, vamos calcular o valor de x quando y é 0. Então, y é 0, igual a 2 vezes x mais 1. Ou seja, eu substituí nessa fórmula aqui o y por 0, certo? Então, se 0 é igual a 2x mais 1, então, com certeza, 2x mais 1 é igual a 0, né, galera? Eu só troquei aqui. O 0 eu passei para a direita e tudo que está na direita eu passei para a esquerda, certo? Só um detalhe. Você pode fazer isso, passar todo mundo que está na direita para a esquerda e todo mundo que está na esquerda para a direita, sem trocar os sinais, certo? Em toda equação você pode fazer isso. Desde que você passe todo mundo que está na direita para a esquerda e todo mundo que está na esquerda para a direita. Então, aqui nós vamos ter que 2 vezes x é igual a... Esse mais 1 está somando do lado esquerdo, vai passar para o lado direito trocando a operação. Estava somando, passou subtraindo. Então, x vai ser igual a menos 1, como esse 2 aqui está multiplicando, passou dividindo. Então, x é igual a menos 1 sobre 2. Ou seja, quando y é 0, o x é 1 sobre 2. É menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Quando x é menos 1 sobre 2, y é 0. Ou seja, nós temos dois pontos aqui, o ponto 0, 1 e o ponto menos 1 sobre 2, 0. Então, agora sim, a gente pode traçar o gráfico dessa função. Deixa eu pegar só uma régua aqui. Então, vou fazer aqui o plano cartesiano para a gente traçar esse gráfico. Então, a gente vai ter aqui eixo x, eixo y. Vamos traçar primeiro esse ponto aqui, ó, ponto de abscissa 0 e ordenada 1. X valendo 0, y valendo 1. Vou colocar mais ou menos aqui. Esse aqui é o ponto onde o x vale 0 e o y vale 1. E esse outro ponto aqui é o ponto onde x vale menos 1 sobre 2. Galera, menos 1 sobre 2 é 0,5. Então, esse ponto aqui, ó, esse x aqui é a mesma coisa que menos 0,5, certo? Então, vamos contar aqui. O 1 seria mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui, né? Então, a gente pega a metade, que é 0,5, mais ou menos aqui. Então, o ponto de onde x vale menos 1 sobre 2 e o y vale 0 é esse aqui, mais ou menos. Tendo dois pontos em uma função do primeiro grau, a gente consegue traçar o gráfico dela. Então, o gráfico dessa função vai ser mais ou menos esse daqui. Esse aqui é o gráfico da função y igual a 2x mais 1, certo? Então, está aqui a resposta da letra A. Vamos para a letra B agora. Nós temos aqui, na letra B, a função g de x igual a menos x mais 4. Lembrando que g de x é a mesma coisa que y. Y é igual a menos x mais 4. Vamos montar a tabelinha x, y. Vamos descobrir qual é o valor de y quando x é 0 e qual é o valor de x quando y é 0. Vamos primeiramente trocar x por 0. Então, y é igual a menos x, ou seja, menos 0 mais 4.
Então, y é igual a 4, né? Menos 0 mais 4 é 4. Então, quando x é 0, y é 4. Agora, vamos substituir y por 0. Então, y é 0 é igual a menos x mais 4. Esse menos x está do lado direito, subtraindo, vai passar para o lado esquerdo, trocando a operação. Estava subtraindo, passou, somando, mais x é igual a mais 4. Então, x é igual a 4, né? Quando x é 4, y é 0. Então, temos 2 pontos, conseguimos sim traçar o gráfico dessa função. Deixa eu só puxar um pouquinho para cima aqui. Fazer aqui mais ou menos assim, aqui para cima. Temos os eixos x e y, ficou um pouco torto, mas é só para exemplificar para vocês mesmo. X, eixo y. Então vamos contar aqui mais ou menos 4. Vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4. Então o ponto de abscissa, vamos fazer primeiro esse ponto aqui, né, para não confundir vocês. O ponto 0, 4 é o ponto de x valendo 0 e o y valendo 4, né? Então 1, 2, 3, 4. Mais ou menos aqui, né? Vamos deixar aqui. Esse aqui é o ponto onde x vale 0 e o y vale 4. Agora vamos traçar esse segundo ponto, que é o ponto 4, 0. 1, 2, 3, 4, mais ou menos aqui. Esse aqui é o ponto onde x vale 4 e y vale 0. Então, conseguimos colocar 2 pontos aqui no plano cartesiano. Então, vamos traçar a função aqui. Nós passamos a régua nos 2 pontos, né? Então, tá aqui a função y igual a menos x mais 4. Ou melhor, a função g de x igual a menos x mais 4, né? Esse aqui é o gráfico dessa função. Então, tá traçado o gráfico. Vamos pegar mais uma folhinha aqui para a gente fazer o gráfico dessa letra C aqui agora. Então, nós temos a função y igual a 1 sobre 2 menos x. Então, vamos traçar o gráfico dessa função. Letra C. Montar a tabelinha x, y. Então, a questão diz que a função é y igual a 1 sobre 2 menos x. Nós queremos saber qual o valor de y quando x é 0 e qual o valor de x quando y é 0. Vamos substituir aqui primeiramente o x por 0. Então, y é igual a 1 sobre 2 menos 0. Então, y é igual a 1 sobre 2. Então, quando x é 0, y é 1 sobre 2. Agora, vamos substituir y por 0. Então, 0 é igual a 1 sobre 2 menos o x. Esse menos x está no lado direito da igualdade. Vai passar para o lado esquerdo trocando a operação. Estava subtraindo, passou, somando. Mais x é igual a 1 sobre 2, ou seja, x é igual a 1 sobre 2. Então, quando x é 1 sobre 2, y é 0, né? Então, tá aqui nossos 2 pontos. Vamos traçar o plano cartesiano aqui. Temos aqui o eixo x, temos aqui o eixo y. Eixo y. Quando x é 0, y é 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5, né, galera? Então, a gente pode fazer assim. Quando x é 0, y é 1 sobre 2. Vamos supor que aqui é 1. Então, 1 sobre 2 seria metade, que é mais ou menos aqui. Então, tá aqui o ponto x0, y 1 sobre 2. Quando x é 1 sobre 2, vamos supor que aqui é 1, metade seria mais ou menos aqui. Quando x é 1 sobre 2, y é 0. Então, está aqui esse ponto. Vamos traçar o gráfico agora, passando pelos 2 pontos, obviamente. Então, está aqui o gráfico dessa função y igual a 1 sobre 2 menos x, certo? Vamos para a letra D agora. Na letra D, nós vamos fazer um pouquinho diferente, porque nós temos aqui, é uma função do primeiro grau também, como as outras, mas também é uma função linear.
ou seja, o b é igual a zero. Galera, quando o b é igual a zero, vocês vejam que vocês estão vendo que não tem um termo independente aqui, né? Então, quando o b é igual a zero, a gente pode ter uma certeza. Essa função passa pelo ponto 0, 0, certo? Vocês estão vendo aqui ó, que a função é h de x igual a menos 2x, né? Ou seja, o termo independente, por exemplo, que tem nessa função aqui, ó, 2x mais 1. O termo independente aqui é 1. Nessa daqui de baixo, menos x mais 4. O termo independente é 4, que é o b, né? O termo independente é o b. Nessa função aqui, ó, nós temos menos 2x mais nada, né? Não tem o segundo termo. Por isso que essa função é linear. Em toda função linear passa pelo ponto 0, 0. Então, nós já temos um ponto dessa função. Agora, para descobrirmos outro ponto, basta a gente escolher um valor qualquer aqui para x. Vou chutar aqui, pode ser 1. Então, vamos descobrir qual o valor de y quando x assume valor 1 nessa função. Então, h de x é igual a menos 2x, ou seja, y é igual a menos 2x. Né? Lembrando que h de x é a mesma coisa que y. Então, y vai ser igual a menos 2 vezes x. Vamos substituir x por 1. Menos 2 vezes 1. Então, y é igual a menos 2. Repete, 2 vezes 1 é 2, né? Então, quando x é 1, y é menos 2. Então, quando x é 1, y é menos 2. Vamos traçar esse gráfico aqui. Então, temos aqui. Deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo aqui. Quando temos aqui o eixo x, temos aqui o eixo y. Quando x é 0, y é 0. Esse ponto aqui está aqui, ó, na origem. Ponto 0, 0. Esse outro ponto aqui ó, é o ponto 1 para x. Temos mais ou menos aqui 1. E menos 2 para y. Então, menos 1, menos 2 mais ou menos aqui. Então, esses se encontram aqui, ó, mais ou menos. Esse ponto aqui é o ponto 0, 0. E esse ponto aqui é o ponto 1 para x, menos 2 para y, certo? Então, tracei esses dois pontos aqui no plano cartesiano. Vamos passar a régua agora nesses dois pontos, fazendo a reta que representa o gráfico da função h de x. Então, está aqui a resposta da letra D, está aqui o gráfico da função h de x igual a menos 2x. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu!